meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso Instagram do Espiritismo 24 horas. Mais um dia de estudos em torno da obra Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a autoria de Humberto de Campos. Logicamente, antes de começarmos os nossos estudos, com muito respeito e com muito acatamento, nós saudamos e agradecemos, honrados ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos Espíritos amigos que nos proporcionaram vivenciar e experienciar mais uma semana para chegarmos até aqui, onde temos essa oportunidade ímpar de aprendermos com esse autor maravilhoso, de observarmos as passagens de Jesus entre nós e de buscarmos ali as lições para o nosso aprimoramento, para a nossa corrigenda, para a nossa elevação. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma manhã de estudos. Que a nossa pequenez e que as nossas imperfeições não maculem a mensagem trazida por esse ilustre benfeitor. Que assim seja. Meus amigos, como sempre, os que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E aqueles que já conhecem o trabalho, é uma alegria ter os corações novamente em união. Lembrando que esse estudo, além de ser transmitido ao vivo aqui pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, ele fica disponibilizado no YouTube da TV Chico Xavier, todos os sábados, às 8 horas da noite. Então, se você perdeu algum capítulo, se você quer vivenciar novamente o que já foi lido, o que já foi explicado, o que já foi falado, você acessa o YouTube da TV Chico Xavier, que é um instrumento maravilhoso de divulgação do bem, de divulgação do amor, coordenado ali por com certeza um dos coordenadores, nosso amigo ali, o Anzito Farias, uma pessoa muito querida, um irmão muito amado. Você acessa o YouTube da TV Chico Xavier, você se inscreve no canal e você terá acesso ali a toda a nossa playlist desse estudo, Boa Nova, Uriel Santos. Fiquem à vontade. São 30 capítulos, são 30 lições. Hoje nós estamos na lição de número 23, intitulada O Servo Bom. E nós vamos aqui aprender um pouco mais, nós vamos aqui tentar entender um pouco mais, nós vamos aqui observar a passagem de Zaqueu, a passagem maravilhosa de Zaqueu, onde Jesus permite residência, permite hospedagem na casa, tanto física quanto mental de Zaqueu. Para a gente entender o quadro, primeiro nós vamos aos evangelhos. Evangelista Lucas, capítulo 19. Evangelista Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. E nós estamos aqui utilizando a tradução do Haroldo Dutra Dias. Só para a gente entender a passagem, a gente não vai fazer aqui um estudo, uma exegese da passagem. Nosso objetivo é o capítulo. Mas para a gente entender essa passagem, para a gente entender o que o capítulo vai trazer para nós, qual que é o mote da discussão, qual que é a finalidade da discussão, a finalidade do aprendizado, a gente vai buscar aqui entrar no que aconteceu naquele momento. Nós vamos, junto com Jesus, junto com os discípulos, nós vamos entrar na cidade. Nós vamos atravessar Jericó. E eis que um varão, chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da turba, porque ele era pequeno em estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro. Sicômoro, só para a gente entender aqui, é uma árvore da espécie da figueira. Sicômoro é uma árvore da espécie da figueira. Então Zaqueu, ele queria ver Jesus, queria experimentar Jesus, esse publicano, e a gente sabe que o publicano, ou os publicanos, eram pessoas muito mal vistas, cobradores de impostos. Então os judeus eles consideravam os publicanos como traidores da própria raça, eram pessoas que não eram queridas. Zaqueu, chefe dos publicanos, muito rico, ele quer ver Jesus. Ele era muito baixo, ele sobe então em um sicômoro. Aqui nós vamos discutir um pouco mais nos capítulos,
no capítulo em si, aqui nós temos uma linguagem, uma metalinguagem muito profunda. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. E quando chegou ao local, olhando para cima, Jesus disse para ele: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com o varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Então, só para a gente entender qual que será o nosso pano de fundo, onde nós vamos estar trilhando o nosso caminho, trilhando a nossa estrada na manhã de hoje. Porque eu gosto muito de falar isso, quando a gente se aventura pela obra Boa Nova, a gente precisa se aventurar naquela localidade, a gente precisa se aventurar naquele local. Eu não gosto de ter contato com essa obra, eu não gosto de ler, de reler, de estudar e de meditar sobre essa obra sem me transportar para aquele local. Acredito que Humberto de Campos ele faz isso com muita maestria. No estilo literário de Humberto de Campos, ele faz isso com muita maestria. Ele vai iniciar praticamente todos os capítulos colocando-nos naquela situação, transportando-nos para aquela localidade. Particularmente, com Humberto de Campos, praticamente respirar o mesmo ar que aquelas pessoas estavam respirando. E esse transporte é muito importante. Colocar-se na história é muito importante. Quando eu digo colocar-se na história, é tentar buscar um olhar crítico, isentando-se, dentro do possível, logicamente, isentando-se dos preconceitos. É ir até a obra, é ir até a leitura abrindo o coração, colocando o espírito à disposição para o aprendizado, para o enriquecimento. Veja bem, observemos como no início desse capítulo de número 23, Humberto de Campos ele já vai nos colocar na situação. Ele introduz o capítulo já dizendo ali qual será todo o seu objeto de análise. A condenação da riqueza se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, Jesus foi obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. Pronto. Só nessas primeiras palavras, Humberto de Campos já nos transportou para o cenário. Ele já movimentou a nossa mente, ele já movimentou o nosso espírito para a gente entender, ok, aqui nós vamos tratar, nesse capítulo nós vamos observar sobre a questão da riqueza. A riqueza será sempre condenável? Será que não há nenhum momento, a gente está falando aqui de uma riqueza material, a gente percebeu aqui que a gente vai lidar com Jesus e Zaqueu, será que a riqueza material, ela é sempre condenável? Será que é proibido você ter a riqueza material no planeta? Ou proibido no sentido de que se eu tiver uma boa condição financeira, se eu tiver uma boa condição material, o reino do céu então estaria fechado para a minha pessoa? E aí quando você percebe que esse é o objetivo do capítulo, e você vai até o capítulo sem preconceito, por que eu estou falando isso? Porque se você for para o capítulo com preconceito, você vai acabar a leitura aqui. Você vai falar assim, não, ok, eu aprendi nas minhas crenças religiosas, eu aprendi que a riqueza é condenável, eu aprendi que o dinheiro é sujo, eu aprendi que se eu tenho mais do que alguém na questão material, eu estou em pecado, né? Vamos utilizar aqui uma expressão bem pesada, eu estou em pecado, então pronto, eu não preciso ler o capítulo mais. Não, eu já sei que o capítulo ele vai me trazer isso aqui. Mas aí você começa a raciocinar com lógica. Peraí. Lógica, tá? Nós vamos trabalhar aqui com lógica. Peraí.
Se a riqueza material ela é sempre condenável, é um exercício de lógica aqui, sigam o nosso raciocínio, isso aqui é muito importante. Se a riqueza material ela é sempre condenável, e se aqueles que possuem a riqueza material, então, não teriam permissão, não seria a eles granjeado o acesso ao reino dos céus, e se é Deus que permite que pessoas tenham riqueza material, então, se eu partir desse raciocínio, quase que numa lógica aristotélica aqui, se eu partir desse raciocínio, quer dizer que Deus está sendo injusto. Sim. Repetindo, riqueza material, pecado. Pessoas com riqueza material não são granjeadas no reino dos céus. Se é Deus que permite tudo nesse mundo, Ele permite então que alguns tenham essa riqueza, a posse da riqueza material. Então Ele está sendo injusto com essas pessoas, já que elas não são granjeadas no reino dos céus pela questão da riqueza material, então Ele está sendo injusto. Bom, se nós consideramos que Deus é a soberana justiça, a soberana bondade, que todas as suas atitudes são perfeitas, não mais o antropomorfizando, não mais colocando características humanas na divindade, então, logicamente, esse pensamento de que a riqueza material ela é sempre maléfica, ela não permite aos que a possuem a entrada no reino dos céus, logicamente esse pensamento ou ele está completamente incorreto ou ele está incompleto. Então a gente precisa partir desse pressuposto. A gente precisa tentar olhar com outro viés. Então a gente tira o pré-conceito e a gente observa com outro viés. E aí, quando a gente lê com mais atenção, a gente percebe que é o que Humberto de Campos vai propor no capítulo. Jesus foi obrigado a intervir de maneira por termo contendas injustificáveis. Ele observava os discípulos condenando as riquezas, ele observava que isso estava firme no espírito dos discípulos, e ele precisava, pelas suas explicações seguras, ele precisava ressignificar essa ideia. Ele precisava colocar um novo colorido nesse pensamento. Até Humberto de Campos vai falar aqui para nós, tinha um momento que Tadeu, ele parecia pedir, ele impunha aos assistentes das pregações que eles entregassem todos os seus bens. Filipe falava que ninguém devia possuir mais do que uma camisa, que tudo devia ser dividido com os infortunados, que as pessoas deviam privar-se, inclusive, do indispensável à vida. Eu separei uma mensagem aqui, é do livro Caminho, Verdade e Vida, para a gente perceber ainda mais o que está sendo dito aqui. É a mensagem de número 149, intitulada Propriedade. Caminho, Verdade e Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, autoria Emmanuel. E a mensagem, ela vai abrir, a abertura da mensagem é uma pincelada no texto do mancebo rico, jovem rico, que vai procurar Jesus, que ele quer saber o que precisa ser feito para ter a entrada permitida granjeada no reino dos céus. A gente tem todo aquele diálogo maravilhoso e a gente tem uma provocação de Jesus para o mancebo. Entendam, quando eu utilizo a palavra provocação aqui, quando eu falo Jesus realizar uma provocação para determinada pessoa, eu não estou querendo dizer num sentido cínico, como os filósofos, até mesmo contemporâneos de Jesus, poderiam realizar. Não estou falando de uma provocação cínica. O que eu estou querendo dizer é que é uma provocação que motive o ser a refletir sobre si mesmo. A gente tem no Livro dos Espíritos a questão do conhecimento sobre você. Que é o meio, qual seria o meio mais acertado para você se livrar das suas imperfeições desde essa vida? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Só que esse conhece-te a ti mesmo, que é um conhece-te a ti mesmo mais profundo, é você
buscar nas profundezas do seu ser, é você buscar a sua essência, é você buscar no seu espírito quem você verdadeiramente é. É mais profundo do que uma leitura simplesmente literal e uma repetição, por talvez nós acharmos belo o conceito, e uma repetição simples do termo, conhece-te a ti mesmo. É algo de você buscar quem você verdadeiramente é. E quando Jesus ele realizava essas provocações, e aí, excetuando-se aqui, logicamente, essa significação de cinismo de uma provocação, ele convidava o ser a se conhecer. Fica até bonita a expressão, né? Ele convidava o ser a se conhecer e a se reconhecer, a verificar ali a sua essência e a ressignificar a sua estrada, livrando-se dos preconceitos descabidos. Então, nessa passagem aqui, Jesus ele faz essa provocação para o mancebo. Nós temos um diálogo ali lindo. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que Jesus vai provocar ele, né? Olha, vai, vende tudo que você... Pega tudo que você tem, vende, entrega seus bens para os pobres, e aí você vem e me segue. Só que aqui, eu tenho um pensamento. Eu não quero ser mal interpretado. Mas, vocês, sinceramente, eu penso, eu estou abrindo meu coração com vocês aqui. Eu penso que essa provocação de Jesus é simplesmente para o mancebo entender o quê? Olha, ele tinha muitas outras preocupações. A cabeça dele, ele ia ali, se ele fosse seguir a Jesus ali naquele momento, com toda aquela proposta, né, a cabeça dele não ia estar ali. E Jesus ele pede para nós uma entrega. Ele pede para nós uma entrega. Eu, sinceramente, eu acredito aqui, eu gosto de acreditar, que se o mancebo virasse para Jesus e falasse: não, mestre, realmente, eu vou ali vender tudo que eu tenho, vou me desfazer de tudo que eu tenho e estou voltando. Acho que Jesus ia virar para ele e falar assim: não, peraí, calma. Era esse movimento emocional que eu queria de você, calma. Tem coisa muito melhor que a gente pode fazer com as suas propriedades. A gente pode utilizá-las para assistir a muitas pessoas sem você precisar se desfazer delas. Eu acredito piamente que era esse o movimento que Jesus estava convidando o mancebo a fazer. Foi-te emprestado por Deus para proveito da coletividade. Então agora que você está, inclusive, abrindo seu coração, que você vê a possibilidade que você pode se desfazer disso tudo, porque vai chegar um momento que você vai se desfazer disso tudo, agora você entendeu. Agora você entendeu, sua cabeça não está tão presa a algo que te pertence temporariamente, que definitivamente não te pertence. Agora você entendeu, vem comigo. Vamos ler aqui o texto de Emmanuel. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, olha só, aqui, esse parágrafo é muito importante para nós. Esse parágrafo de Emmanuel é muito importante para a gente entender esse quadro que nós estamos tentando desenhar aqui. Com essa argumentação, eu preciso pedir desculpa aqui que eu estou um pouco rouco, eu estou com uma tosse que está me acompanhando há 2 semanas, mas eu espero que esteja sendo bem entendido. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidadosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Olha que parágrafo brilhante e profundo e com muitos convites à meditação. Emmanuel está falando, Emmanuel está dizendo para nós, eu não estou falando aqui, não estou querendo te incentivar
a sair de forma irresponsável, desfazendo-se dos seus bens, daquilo que você conquistou, daquilo que você amealhou, daquilo que você trabalhou. Não estou falando isso, mas eu quero que você entenda que é temporário. E que enquanto Deus permitir, enquanto Deus entender que faz bem para a sua evolução, que faz bem para o seu progresso, você vai ter. Mas acima de tudo, que foi te permitido ter, através do teu esforço, através do teu trabalho, que foi te permitido ter, não para o teu egoísmo, não para exacerbar a tua vaidade, mas para o proveito da coletividade. Imagine, nós estamos falando aqui de riquezas. Um grande empresário com grandes posses materiais, quantos empregos esse empresário não gera? Quantas famílias não têm alimento na mesa em decorrência de uma grande empresa? Quantas pessoas não têm a sua renda diretamente ligada a alguém que tem uma grande quantidade de posse material? Então é assim que o mundo gira. O mundo gira na base da cooperação. Quem tem muito materialmente falando precisa entender que esse muito que ele tem, ele foi concedido para proveito da coletividade. É a questão dos talentos, é a questão, se a gente for lá na parábola dos talentos. Cada um vai receber de acordo com o seu merecimento para fazer produzir ainda mais. O que aconteceu com aquele que pegou o talentinho dele e escondeu na terra? Ele foi jogado nas trevas exteriores, na corrente de renovação de aprendizado, porque ele não tinha entendido o significado profundo, que aquilo ali que foi concedido a ele e o que é concedido a todos nós é para proveito da coletividade. Não é para a gente guardar de maneira egoísta, não é para a gente construir um castelo de vaidade e ficar sentado no nosso trono, porque a queda vai ser muito grande. Então a gente está raciocinando aqui, retornando a todo o nosso ponto de discussão lógica. É a riqueza em si condenável? Não. Nós podemos conversar sobre ser condenável o uso que é feito da riqueza. Mas aí é um comportamento da individualidade, movimentado pelo seu livre-arbítrio. Condenar a riqueza, você está condenando ali um objeto inanimado. Você está transferindo responsabilidade. E se a riqueza, então, não é condenável, nós chegamos a uma conclusão de que não é todo aquele que tem confortabilidade material, não é todo aquele que tem uma posição material confortável que vai estar fazendo o uso dela errado. Então o que a gente conclui também? Não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa tem dinheiro, chamado vil metal. Eu não gosto dessa expressão. Eu não gosto dessa expressão porque eu não considero o dinheiro vil metal. Porque quando ele é bem utilizado, ele traz um bem. Então não é toda pessoa que tem dinheiro, não é toda pessoa que tem posse material que está fazendo isso errado. Então a gente sai desse lugar comum. Um lugar comum que até o Bert Campos colocou aqui para nós, um lugar comum que até os discípulos se colocavam em alguns momentos, pelas suas crenças construídas, pelos seus movimentos comportamentais construídos. Cada conquista terrestre, continuará Emmanuel, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Lembra quando a gente falou aqui
Eu gosto, né, quem estuda conosco aqui há mais tempo sabe disso, eu gosto que todas as informações que a gente for colocando, a gente vai guardando em algum pedacinho aqui da nossa mente. Por quê? Porque nós vamos retornar para ela. A gente faz aqui uma ideação objetiva e depois a gente retorna para ela. Então tudo que a gente for colocando aqui, vai guardando aí no seu quadro mental. Que mais cedo ou mais tarde a gente retorna para ela. Lembra quando a gente falou aqui do conhecimento de si mesmo, que tinha que ser observado de um viés mais amplo, um viés do ser conhecer-se e reconhecer-se, observando a sua essência, observando quem ele verdadeiramente é, ressignificando as estradas da sua vida? O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual da sua vida. Olha a provocação aí que Jesus faz ao mancebo. Onde é que está teu coração, mancebo? Onde é que estão as tuas preocupações? Reflete. Conhece-se. Reconhece-se. Qual que é a tua essência real? Qual que é a tua essência real? Ressignifica. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens, bens transitórios, tudo pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Essa realidade sentida, essa realidade vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Há uma diversidade de dons, há uma diversidade de ministérios, e todos são concedidos pelo Altíssimo, da forma que lhe aprouver, para prover da coletividade. E eu estou aqui parafraseando Paulo de Tarso. Então a gente já conseguiu, eu espero, a gente já conseguiu desfazer diversos preconceitos. Então a gente consegue olhar com um olhar mais purificado esse capítulo de número 23. Mateus, por exemplo, ele vai fazer alguns questionamentos a Jesus, dizendo que tem algumas pessoas que surgem em situação de penúria só nas aparências. Que ele conhecia alguns homens que chegam na coletoria de Cafarnaum dizendo que não tem dinheiro, dizendo que não tem posse para pagar menos imposto. Outros que tinham grandes propriedades de terra e que estendiam ainda as mãos à caridade pública. E aí, é interessante que todos vão apresentar suas dúvidas. Simão Pedro, Filipe. Jesus vai observar tudo isso. Ele não estava participando ativamente das discussões, mas ele estava sentindo essas dúvidas, esses questionamentos. Então, como a gente fala aqui no interior de Minas Gerais, essas inquisilas no coração dos seus prepostos, dos seus amigos muito queridos. E ele vai aproveitar um momento para ajudar a dirimir essas angústias. E esse momento é quando ele se ausenta da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. Na sua última ida a Jericó, antes do suplício, é onde nós vamos encontrar esse momento
maravilhoso de Zaqueu. Esse encontro maravilhoso de uma personalidade, de uma personagem malquista pela coletividade, devido à função que ele exercia, mas em contrapartida de uma individualidade que nos recessos do seu ser já havia, mesmo que não fisicamente, já havia encontrado o Messias, porque já praticava da sua forma aquilo que o Messias preconizava. No meio da multidão, que Jesus, essa ida de Jesus a Jericó, era aguardada, era esperada com uma curiosidade muito grande. No meio da multidão, ele precisa elevar-se um sicômoro, que os evangelhos nos falam, né? De baixa estatura. E aqui a gente pode até meditar um pouquinho sobre essa expressão baixa estatura, considerado uma pessoa de baixo valor, um gigante espiritual, porque Jesus consegue notá-lo. Não que Jesus não note qualquer um de nós, entendam, por favor, mas Jesus consegue notá-lo no meio da multidão, nesse movimento de querer ir até ele. E aqui, vamos raciocinar um pouquinho. Olha que movimento bonito. Olha que movimento bonito de Zaqueu. E eu quero que você leve esse movimento de Zaqueu para a sua vida. Por mais que talvez algumas pessoas te considerem de baixa estatura, por mais que em muitos momentos da sua vida você tenha sido malquisto por aqueles que te cercam, você tenha percebido uma palavra desonrosa com relação a você por aqueles que te cercam, basta um movimento seu de ir até Jesus para que você perceba que Jesus está com você. E aí você começa a entender que antes de procurar a aprovação, muitas vezes mesquinha, da materialidade cheia de preconceitos, a gente tem que buscar, você tem que buscar, eu tenho que buscar, todos nós temos que buscar esse coração amorável do Mestre, que, iluminado pelo Altíssimo, conhece e percebe todas as nossas intenções, sabe quem verdadeiramente nós somos e procura nos auxiliar sobremaneira nessa tarefa constante de redescobrimento pessoal, de redescobrimento da nossa essência. Ele observa esse sentimento, esse movimento em Zaqueu. Ele fala: Zaqueu, hoje eu preciso da sua hospitalidade. Hoje eu preciso da sua companhia. Hospitalidade, meus amigos. Talvez a gente tenha perdido no curso dos séculos, talvez a gente tenha perdido a importância da hospitalidade. Hospitalidade para o povo hebreu era algo grandioso. Receber alguém, permitir-se receber alguém, era algo fenomenal. Tanto é que você não negava hospedagem a quem pedisse. E hospedar Jesus? Pensa um pouquinho sobre hospedar Jesus. Essa hospitalidade, essa companhia que Jesus está precisando de Zaqueu, isso aqui vai muito mais do que um ambiente físico. A ideia personifica-se. O verbo
faz-se vivo e finalmente vai habitar de forma perene a casa mental de Zaqueu. Hoje eu preciso da tua hospitalidade. Hoje eu preciso da tua companhia. E eu vou permanecer. Não vai ser só de passagem. Não vai ser só por uma noite, não vai ser só por um jantar. Eu vou permanecer. Porque todos esses sentimentos que você já constrói estão personificados. Eu vou permanecer na tua casa mental, porque você permitiu a minha companhia. Porque você permitiu a minha companhia. E aí, logicamente, a gente tem o movimento dos discípulos. A gente tem o movimento da exterioridade. Mas não é possível. Jesus vai ficar hospedado na casa desse publicano e ainda vai carregar a gente junto com ele? Não tem aqui um rico? Isso é Felipe. Não tem aqui um rico? Esse rico, ele não precisa ser condenado? E aí vem Simão Pedro. Diante da lei, olha só. Diante da lei, preconceitos. Zaqueu é um pecador. Zaqueu é um homem de dinheiro. A gente vai realmente... O que está acontecendo com o mestre? Será que o mestre perdeu a razão? Para estar desrespeitando a lei assim? Nós vamos realmente pernoitar? E aqui é interessante que o Haroldo, ele, ao explicar essa palavra pernoitar, uma das significações que ele traz é anular, revogar, no sentido metafórico de interromper a vigência da lei. Então Jesus aproveitando a oportunidade, entendendo qual que é o pensamento que passava no espírito dos discípulos sobre a questão das riquezas, aproveitando a oportunidade para revogar esse sentimento. Revogar é diferente de derrogar. Derrogar é destruir. Revogar é ressignificar. É permitir ser reconstruído. Pode ter servido até aqui, mas não serve mais. A gente precisa atualizar. A gente precisa atualizar. A gente vai partir desse pressuposto. Nós não vamos destruir esse pressuposto. A gente vai partir desse pressuposto, mas a gente vai tentar entender melhor o que está querendo ser dito. Então, riqueza condenável? O objeto inanimado condenável? Não. O uso que se faz dela? Talvez. A pessoa que tem a riqueza condenável? Vai depender. Qual que é o uso que ele está fazendo dessa riqueza? Vai depender. Não é preto no branco. Não, vai depender. Se está utilizando essa riqueza para proveito da coletividade, vem cá, o reino do céu já está sendo construído na sua individualidade. Você já entendeu. Se está usando essa riqueza para envaidecer-se, para permanecer nos píncaros da glória, do egoísmo, então calma aí. Você vai precisar responder por isso. Porque você não entendeu ainda qual que é a finalidade de nós estarmos nesse mundo. Então, revogar, reconstruir, ressignificar, partindo do conhecimento que já existe, observando o que precisa ser refeito, observando o que precisa evoluir. E com Zaqueu, Jesus está fazendo isso no coração dos discípulos e Jesus está fazendo isso no coração de todos nós. Jesus está fazendo isso no coração de todos nós. Porque os discípulos, eles começam a perceber ali que aquele homem, aquela personagem, que eles tinham um olhar muito incriminatório, aquela personalidade tinha uma individualidade totalmente
totalmente diferente do que eles imaginavam. Por quê? Os servos, ele tratava muito bem os servos da casa dele. Ele praticamente servia aos servos da casa dele. Ele organiza serviços múltiplos de criação de animais, porque ele sabia que em Jericó tinha muitos pais de família sem trabalho. Até as pessoas de Jerusalém buscavam com ele recursos indispensáveis à vida. E ele fala para Jesus, ele estava tão alegre de ter Jesus sendo recepcionado ali na casa dele, tanto material quanto mental, que ele ia repartir com todo mundo a metade dos bens dele. E se ele tivesse prejudicado alguém, ele ia restituir em quádruplo. E por que é interessante essa construção de Zaqueu? Porque os discípulos preconizavam, Zaqueu é rico, Zaqueu precisa ser condenado perante a lei. Quando ele fala aqui que ele vai restituir em quádruplo aqueles que ele porventura pudesse ter prejudicado no exercício da função profissional dele, ele está indo além da lei. A lei, salvo o melhor juízo, se eu não me engano, falava que você tinha que ter uma restituição em dobro. Se eu não me engano, gente, se eu estiver errado aqui, por favor, eu estou tentando puxar de memória aqui. Se eu estou errado aqui, por favor, me desculpem. Mas se eu não me engano, a lei falava que essa restituição precisava ser em dobro. Se você tivesse prejudicado alguém, se alguém tivesse tomado um prejuízo em relação de uma atitude sua. Zaqueu vira e fala, eu vou restituir em quádruplo. Então ele vai além. Então ele modifica com os seus atos o pensamento dos discípulos. Mas espera aí, esse que a gente pensa que tem que ser condenado porque a lei fala que tem que ser condenado, porque ele é rico, porque ele é um pecador, ele está disposto a uma recomposição além do que está previsto, do que está escrito. Então tem alguma coisa diferente nele. Então a gente precisa reinterpretar essa questão da riqueza. Então a gente precisa ressignificar essa questão da riqueza. Jesus dá uma lição muito interessante aqui no capítulo. Ele fala, olha, o evangelho não veio para transformar todos os homens em mendigos miseráveis. Essa não é a função do evangelho. Mas a função do evangelho é oportunizar a todos nós sermos bons e fiéis com aquilo que a gente tem, com aquilo que nos foi confiado, com os talentos que, por merecimento, nos foram temporariamente concedidos pelo nosso Pai. É para isso que veio essa notícia. É para isso que Jesus trouxe essa notícia divina para nós. Não estamos falando aqui de uma conquista de reino do céu por transformações ou atos puramente materiais. A gente está falando aqui de um entendimento profundo que vai nos permitir saber quem nós somos, olhar para os nossos espíritos e reconhecer qual que é o nosso papel nesse universo infinito e nessa casa maravilhosa que nós estamos agora habitando. É para isso. É para isso. É saber empregar, e aqui parafraseando o mestre, é saber empregar o sagrado depósito que Deus fez em nós e entender que nós somos os seus mordomos fiéis à face do mundo. É isso. E aí, para a gente ir encerrando as nossas palavras aqui, porque o tempo já se faz curto. Ditosos, façam-se aqui as devidas aspas a Jesus. Ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus
com as riquezas que lhe foram confiadas. Jesus conta-lhe a parábola dos talentos, olha para Zaqueu, enternecido, generoso, e dirige a Zaqueu as seguintes palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Vamos reler. Ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem as suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. De nossa parte, encerrando esse nosso estudo, essas nossas reflexões, que o Pai permitiu-nos chegar até o fim, mesmo com as vias nasais completamente quase que sem uso, e tentando, quase tossindo a todo momento aqui, mas o Pai nos permitiu chegar até aqui. De nossa parte, solicitamos a Deus que saibamos servi-lo, servindo ao outro, com as riquezas que nos foram confiadas. E quem sabe um dia ouviremos dos lábios valorosos e enternecidos de Jesus, falando aos nossos corações: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Que esse seja o nosso objetivo. Muito obrigado a todos os que estão conosco nesse estudo, que é sábado, todo sábado às 7 horas da manhã, e ele é disponibilizado pela TV Chico Xavier aos sábados às 8 da noite. Lembrando, fica aqui o fraternal convite: amanhã às 7h30 da manhã, domingo 7h30 da manhã, nós temos o estudo do livro Calma, de Emmanuel. Tenhamos todos um excelente início de final de semana, com muita responsabilidade, e que nos encontremos pelas trilhas do conhecimento abençoado com Jesus. Até lá. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.